Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez. Momento sublime. Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a oração, né? Esse título, Momento Sublime, é um título que eu fui buscar na minha compreensão de ser o expediente da oração, o momento mais especial, mais importante que pode acontecer comigo num dia, né? Então, no meu dia, eu tenho uma agenda e tenho agenda semanal, agenda mensal, tenho agenda anual e tenho agenda diária. Então, eu preparo. A primeira coisa que eu faço é preparar a agenda diária, e oro e peço a Deus para orientar e abençoar. Então, eu creio que este momento em que eu apresento ao Senhor os meus pedidos de orações, a minha família, o meu trabalho, os desafios que tem pela frente, a minha agenda diária, para mim é o momento mais especial. Eu dependo daquela atitude, eu dependo daquela decisão. Começar meu dia orando, conversando com Deus. Então eu chamo de momento sublime. Isso mostra para mim, comunica para mim que a oração é sem dúvida a minha decisão e o meu comportamento diante de Deus, que vai definir, vai pautar toda a minha agenda. Hoje eu gostaria de ler para você no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 4, quando o povo de Deus chegou a esta mesma conclusão que eu chego todos os dias, né? O povo estava cercado por um grande exército, o inimigo estava afrontando, a guerra era iminente, e o rei Josafá já havia concluído de que a situação dele e do seu povo era precária, e diz-nos o texto, no versículo 4, que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. No versículo 3, é o rei que faz isso. Ele vai como líder, como responsável por uma nação, ele se coloca diante de Deus e clama por misericórdia. Parece que Deus atende a oração de Josafá e mobiliza o povo, toca no coração do povo, sensibiliza o povo. E o povo, não sabendo o que fazer, onde recorrer, vendo o seu rei orando, só lhes resta orar também. Então, diz o texto que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Grande decisão, bela decisão. A partir desse momento, Deus começa a agir em prol deste povo. A oração, amados, é o segredo das grandes vitórias. Grandes vitórias que nós conseguimos no dia a dia, vocês podem ter certeza. Eu trabalhei, me esforcei, estudei, corri atrás, investi e consegui. Parabéns. Mas eu gostaria que você soubesse que existem situações na nossa vida que você não resolve trabalhando, não resolve estudando, não resolve empreendendo. Existem momentos que só Deus pode resolver. Você sabe disso. Então a oração é a chave que abre as portas do trono de Deus, né? É aquela chave que abre a porta, que nos coloca diante de Deus, né? Frente a frente para conversar com Ele. Em alguns casos, o único recurso que nós temos à nossa disposição é a oração. Não adianta fazer mais nada, não adianta remédio, não adianta médico, não adianta dinheiro, não adianta advogado, não adianta boa vontade, não adianta trabalho, só Deus, só a oração. Então, precisamos recorrer. Por quê? Porque Deus prometeu que nos ouviria. Foi Ele quem decidiu. Ele disse: olha, eu coloco à disposição de vocês tudo que sou, tudo que tenho e tudo que posso fazer. Orem, conversem comigo, confiem em mim, entreguem nas minhas mãos, porque eu vou agir.
Eu me lembro, eu era pequeno ainda, tinha uns 8 anos de idade, éramos 5 irmãos pequenos e a minha família estava indo do Espírito Santo para Mato Grosso. Uma viagem muito longa e meu padrasto, a gente ia tentar a vida lá e estávamos para lá. E à medida que nós nos distanciávamos de Vitória, de Colatina, a minha mãe sofria terrivelmente. Por quê? Porque ela está indo para um lugar totalmente estranho e se distanciando da sua família. Eles eram 16 irmãos. Então, deixar aquelas pessoas agora, ela só tinha 14 irmãos vivos, mas deixar aquelas pessoas para trás e seguindo, né, o meu padrasto para um lugar tão distante, uma aventura daquela para ela não era nada confortável. E ela chorava durante a viagem e ela sofria tremendamente. E a gente não ia de uma vez só, a gente ia aos pedaços, não tinha condições, não tinha transporte naquela ocasião. Pegava um caminhão, andava uma perna, depois um ônibus, depois um trem, e era assim que a gente fazia as nossas viagens. E era complicado demais, e a minha mãe sofreu. E aconteceu que, num certo dia, a gente estava parado numa fazenda de uns parentes do meu padrasto, parou lá e ficamos lá, trabalhando o período, e a minha mãe então estava com uma bacia de roupas lavando numa cacimba. Cacimba era um buraco onde saía água, minava a água, então a gente colhia a água ali. Então ela estava lavando as roupas ali e a gente pegava as roupas e estendia para coarar, né, para clarear. E eu e meu irmão, e a gente ali por perto, a gente não tinha nada para fazer, perto da minha mãe, e a minha mãe chorando. E eu me lembro que a minha mãe, né, ali, ela falou assim: nunca mais eu vou ver meus irmãos. Ah, meu Deus, nunca mais eu vou ver meus irmãos. E aquilo ali fez doer muito o nosso coração. Naquele momento, meu irmão viu chegar um rapaz. Estava chegando um rapaz. Ele olhou e fixou os olhos. Não é Antônio Adevaldo? Era o nosso primo, um primo nosso que morava em Vitória, no Espírito Santo. E ele era caminhoneiro. E sem nenhuma explicação, ele chegou rindo e quando a minha mãe viu: o que você está fazendo aqui? Né? E ela, que achava que a gente nunca mais ia ver os parentes, né? O que você está fazendo aqui? Ele disse: não, eu trouxe uma carta da minha mãe. Mas como você encontrou a gente? Não, eu parei num posto de gasolina e o caminhoneiro que deixou vocês aqui, eu estava conversando, né, sobre o assunto e procurando uma família assim, e ele disse: olha, eu deixei essa família em tal lugar assim, lá em Minas Gerais. E eu vim aqui para trazer a carta da minha mãe, né, tia Geni. Naquele momento, a minha mãe disse: Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. E nunca abandonou. Nunca abandonou. Fomos para Mato Grosso, ficamos lá o tempo necessário, retornamos para nossa família no Espírito Santo, porque Deus nunca nos abandonou. Deus pode ouvir as orações, Deus pode resolver situações impossíveis. Ele pode. É por isso que o povo de Israel decidiu orar, clamar ao Senhor por uma vitória e alcançou a vitória. Querido Pai, ensina-nos a orar cada vez mais. Que o Senhor seja a motivação das nossas orações. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e amigos. Ensina-os a orar também, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.